E olha só a situação, assim, quer dizer, a estrutura familiar não existe, porque ele abusava das três, e as três, mesmo sendo irmãs, não compartilhavam uma com a outra. Por que não compartilha? Porque existe um medo. Primeiro que ele ameaçava. Cada um ele devia ameaçar elas, cada uma de um jeito. E segundo que existe um medo da criança abusada, do adolescente abusado, ser considerado culpado. Ser considerado, ele não se coloca, ele não se vê como vítima, ele se vê como culpado. Está acontecendo isso porque eu provoquei. Isso é uma crueldade. Isso é uma crueldade. Então, isso já passa a virar na cabeça da abusado. Vítima, do abusado, um problema seríssimo para o futuro. E é interessante. Seríssimo de relacionamento. Só um pouquinho. E marca a relação dessa pessoa, com todas aliás, marca todas as relações. No trabalho, com os amigos. Todas. É uma ferida que fica ali. Ela passa a não confiar nunca mais em ninguém, ela se fecha para o mundo, o aviãozinho cai realmente. Eu acho que deve ter um sentimento de culpa constante, né? Por tudo. Choveu, a culpa é minha, fez sol, a culpa é minha. E a mãe dessa menina em particular, desse caso em particular, foi embora, né? Já vem de uma família foi para as drogas. Mas ela vem de uma... Ela é totalmente desestruturada. Uma séria candidata a ter alterações na questão de relação sexual, vai ter toda uma dificuldade, vai ser aquela paciente que vai ser difícil para eu examinar, para a gente conversar, ela vai ser aquela paciente que vai se recusar a ir ao médico, ela vai ter medo, então assim, porque não vai poder ser tocada, né? Então, isso vai ser muito difícil para a gente, vai ser aquela paciente que sempre vai ter queixa ginecológica, a gente não vai conseguir cuidar, a gente não vai conseguir tratar, você não consegue fazer o exame. Então, são as pacientes, eu tenho vários casos de pacientes assim. Jura, doutora? Exato, que evoluem com o vaginismo, que evoluem com essa alteração. É muito importante na parte sexual. Doutora, ia falar uma coisa, interrompi várias vezes, Não, imagina, que é isso. Eu complementando o que as minhas colegas estão falando, as opções que restam a essa moça também não são boas. Não são boas. Eu achei que fosse uma luz no fim do túnel. Não, na verdade, Ju, a gente torce para que ela seja uma pessoa feliz, embora ela tenha sofrido tantos traumas. Porque eu acho que sempre é possível. Teria que ter um acompanhamento incrível. Mas o que a gente fala dessas opções familiares, porque no VT a gente viu a tia falando que ela vai decidir se vai entregar o filho para adoção, não é doação, é adoção, porque é uma criança, né? E também se ela gostaria de criar esse filho, porque a tia ajudaria nessa criação. Mas veja, se essa criança for criada por ela, ela vai ser mãe e irmã da criança ao mesmo tempo. Pois é, menina. O pai vai ser pai e avô da criança. E assim por diante, se ela tiver outros filhos, o filho vai ser tio, irmão. Há uma confusão já nesse novo... Sem contar que ela vai olhar para o trauma o tempo inteiro. Fruto do trauma. Né? Peraí, deixa eu só fazer uma observação. Eu preciso dar um recado, mas eu posso falar com o seu Mário primeiro, depois com a Carol? Vai, desculpa. Então, ela vai olhar para esse trauma o tempo todo? Toda hora ela vai olhar para o filho e o irmão e vai falar, e vai lembrar e vai se remeter conscientemente, não é nem inconscientemente, aquilo que ela viveu com o pai o tempo inteiro. Então, essa criança já nasce com uma rejeição, né? Então, é uma bola de neve. Uma coisa que você estava falando a respeito, eu tenho pacientes que sofreram abuso e que realmente desenvolvem problemas ginecológicos sérios. O vaginismo é um deles, que é aquela dificuldade, né, de ter a relação sexual. A cabeça fala assim. No entanto, as que não desenvolvem têm um outro tipo de problema. Que a doutora Valéria, se não me engano, falou que é uma situação... Por aqui? Por aqui? Que é uma situação muito complicada a paciente, porque a cabeça diz sim, o corpo diz não. Como assim? Doutora Valéria para a doutora Carol. Quem falou isso? Foi a doutora Carol? Desculpa. Então, a doutora Carol. Essas pacientes que sofrem esse abuso sexual, elas vão desenvolver muita dificuldade na vida adulta, para a questão de hora de você ter a relação sexual. Seu momento de intimidade, seja ele qual for. Tá. Exatamente. A mulher, a gente já próprio explica para a paciente, né? A mulher não faz sexo, né? A mulher, ela faz amor, né? Então, a mulher é aquela que não adianta ir para a cama com N problemas, sem estar tranquila, porque não vai rolar. É o que a gente fala em consultório, a gente tenta explicar. É assim que funciona, não é? Não adianta. Não, hoje eu quero. E dá um start e vai. E ela carrega essas pacientes péssimas experiências. Na fase que ela estaria aprendendo, ela está carregando péssimas experiências. Então, na hora que ela vai tentar,
que ela vai tentar ter uma relação, um amor, vai ter uma relação sexual que para ela significaria amor, então o corpo, fisiologicamente, o corpo reage. Porque se contrai, não é sente. esse o aprendizado que ela teve. Exato, Então, assim, entendeu? a cabeça está apaixonada, esse é o homem da minha vida, acho que vale a pena. Só que aí o corpo se contrai, sente dores, é isso. Não entende que é o momento de... É porque ela deseja fazer aquilo. No ato, Que coisa, não? ela se contrai. Se contrai Fisicamente. Fisicamente, e aí você vai ter tanto a dificuldade de penetração, que são as dispareunias, que é o termo técnico, mas é uma dor de superfície, que a gente chama superficial, e acaba tendo as dispareunias profundas, que é quando consegue penetrar, mas ela não relaxa. Então é aquela paciente não tem prazer. que... Exatamente. Só que aí ela entra num ciclo vicioso. Por quê? Ela vai no ginecologista dela, não consegue ser examinada, né? Ela tenta ter relação, ela não consegue. Ela já vem com aquelas lembranças de que eu não posso falar sobre a minha relação sexual, eu não me abro com ninguém, eu me fecho. Quando chega no ginecologista, ela também não fala. Então, são aquelas pacientes que é difícil para a gente criar uma relação médico-paciente adequada, de confiança. Então, ela vai no seu consultório uma vez, depois ela vai de novo. Logo de cara, doutora, já dá para perceber, Fá, tem alguma coisa aí? Tem. A gente, como assim, é o nosso dia a dia, né? E a gente percebe, você vê a postura da paciente, quando você fala assim, vamos examinar, ela, como assim? Para que eu vou ser examinada? As que conseguem superar isso e casam, elas têm um outro problema. Qual? Que é a perpetuação da Como coisa. assim? O que acontece? A maioria das pessoas que foram abusadas, sejam homens ou mulheres, eles perpetuam isso. Provavelmente o pai dessa menina foi abusado. Provavelmente ele foi abusado, ele abusa dos filhos. Os filhos, se não tiverem um tratamento psicológico adequado, eles vão continuar fazendo isso, porque aí dá uma coisa chamada desvio sexual. Então, eles acabam adquirindo um transtorno que vai perpetuando se eles não forem tratados. Agora, é o seguinte, eu fui comunicada que a gente tem 1 minuto e meio para encerrar e eu acho que não dá para encerrar essa conversa sem apontar um caminho, sem mostrar uma luz no fim do túnel, se é que ela existe, né? A gente não pode mentir. Existe? Isso. Na verdade, existe para ela e existe para todos que estão nos assistindo. Porque se a pessoa que nos vê hoje está sofrendo alguma espécie de violência, que não deixe chegar num momento extremo como esse, de gravidez, em que a gente tem uma situação muito mais delicada. Faz o quê, Denuncie. Denuncie. Tome coragem, denuncie, procure... Diz que 100. Ou um familiar, para que esse familiar lhe auxilie, porque normalmente são crianças, são adolescentes que estão passando por essa situação difícil. Então, que o exemplo dessa moça, dessa menina de Sorocaba, sirva para que esse debate tome uma proporção para que outras pessoas possam ser ajudadas. E para ela, a gente espera que ela tenha essa gestação saudável, que tome a melhor decisão, ou de entrega, adoção, ou de criação dessa criança e que quebre esse ciclo. Que tanto todo mundo sabe que existe. Acho que na parte médica, no caso específico, ela já passou da fase de fazer um aborto, né? Porque o aborto, por lei, ele tem o tempo certo, ele tem a quantidade de gramas que pesa esse feto certo. Então, não é assim, vou interromper minha gestação agora. Tem um tempo determinado, né? Então, assim, as complicações de se fazer um aborto são complicações que existem, né? São importantes, né? E você vai estar novamente causando um sentimento de perda nessa mulher. Então, ela já perdeu o pai, ela já perdeu a mãe, ela já perdeu a família, ela vai perder mais um ente. É mais uma criança que vai ser arrancada dela. É mais um trauma para ela. Precisamos encerrar. Quer falar alguma coisa, doutora? Não, eu quero desejar para ela toda a sorte do mundo e dizer que ela tem família. Apesar de tudo, ela tem família. Tá. Alguém quer deixar algum telefone, alguma coisa rapidinho? Para quem quiser mais informações? Aí posso disponibilizar um e-mail, aniscalquete@mackenzie.com.br. Doutora Carol? Meu e-mail é cursecarolina@gmail.com. Doutora Valéria? psicologianoar.com.br.